O versículo 2 continua dizendo assim, que ele nos falou pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Essa é a primeira característica, a segunda na verdade, né? Porque a primeira é Jesus ser a revelação de Deus. Essa é a segunda característica dada no texto a respeito de Cristo. Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas. O que significa, primeiramente, quando diz constituiu? Quando fala que Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas, se refere a quê? Ao fato de que depois que ele foi glorificado e subiu aos céus, ele se tornou herdeiro de todas as coisas. Mas talvez você esteja se perguntando, Jesus não é Deus? Jesus, tudo sempre não foi dele? Como é que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas? A Bíblia ensina que Jesus habitava na glória no céu com o Pai. O livro de Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. Jesus habitava na glória do céu, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e se fez semelhante aos homens. Se tornou servo, e se humilhou-se até a morte e morte de cruz. Quando Jesus deixou a sua glória no céu, é como diz lá em Filipenses, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não considerou o ser igual a Deus algo que ele queria se apegar. Ele não se apegou a isso. Em que sentido? Ele deixou a sua glória no céu, a sua posição de autoridade ali como Deus, glorificado, dono de tudo, reinando ali como Filho de Deus, governando tudo. Ele abriu mão dessa posição de autoridade, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou tendo seus atributos divinos, mas o Verbo se fez carne. Ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. E nesse esvaziamento, ele abriu mão dessa posição de autoridade, de estar governando tudo e de ter tudo, de tudo ser dele. E ele veio como um homem aqui a esse mundo. Então, depois que ele vem como homem, ele vem numa posição de humilhação. E aqui, na prática, o que a gente vê que a Bíblia mostra é que Jesus, enquanto Deus encarnado, Jesus não tinha o que ele tinha antes, a sua posição, o seu governo, a sua autoridade, a sua herança de todas as coisas. Nós vemos uma prova disso quando o diabo, tentando ele no deserto, oferece para ele todos os reinos do mundo. Oferece para ele toda a glória dos reinos deste mundo. Por quê? Porque Jesus, naquele momento, não tinha o mundo todo sob o seu controle. Porque ele esvaziou-se a si mesmo para poder conquistar, por meio da sua vitória na cruz do Calvário e posterior ressurreição e glorificação, é que ele iria conquistar por direito a autoridade, o governo e a herança de todas as coisas. É por isso que depois que ele ressuscita num corpo glorificado, ele diz aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então veja que toda a autoridade foi dada a ele novamente, porque ele tinha abrido mão disso quando se encarnou, mas depois que ele ressuscita glorificado, o Pai dá toda a autoridade novamente a ele, nos céus e na terra. Ele passa a governar de novo todas as coisas, a ser rei absoluto, a ser herdeiro de todas as coisas. Tudo passa a ser dele. Tudo passa a estar sob o seu domínio. Tudo passa a estar sob a sua autoridade. É por isso que a Bíblia diz que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Jesus, quando ele veio a esse mundo como homem, ele veio para uma luta contra Satanás por autoridade. As pessoas às vezes não percebem muito isso.
Mas Satanás estava tendo autoridade sobre as pessoas por causa do pecado e sobre aquilo que as pessoas têm e sobre aquilo que as pessoas deveriam governar, a criação, aquilo que as pessoas têm neste mundo. Satanás, usando da brecha que o homem deu por causa do pecado, se apropriou da vida das pessoas e daquilo que as pessoas faziam e das áreas onde elas deveriam governar. É por isso que ele diz que tudo foi dado para ele, os reinos deste mundo, porque o homem deu para Satanás, se submetendo ao seu governo maligno, por estarem debaixo de maldição. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio para tirar essa autoridade do diabo sobre as pessoas. Naturalmente que ele só vai tirar da vida daqueles que crerem nele, que crerem em Jesus. Mas no final de todas as coisas, quando Jesus voltar, ele também vai tirar a autoridade que o diabo tem, até mesmo sobre as pessoas incrédulas. E o diabo vai ser destituído de toda a autoridade que ele tem neste mundo. Então Jesus veio para uma luta por autoridade contra Satanás e ele venceu o diabo. Venceu na tentação, venceu na cruz, por isso ele se tornou herdeiro de todas as coisas. Por isso que diz o texto aqui que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, tudo agora é dele. Todo esse mundo, todo esse universo que Deus criou, toda a criação, todas as pessoas, mesmo aqueles que não crerem em Cristo, tudo é dele. Ele governa sobre tudo. Ele governa inclusive sobre anjos, sobre principados e potestades. Ele governa inclusive sobre Satanás. Tudo está debaixo da sua autoridade. Embora nós não vemos isso ainda manifestado de uma maneira plena, por causa do pecado, que ainda não foi expurgado da humanidade. Mas um dia, quando todos os inimigos forem colocados debaixo dos seus pés, nós vamos ver o governo de Cristo de uma maneira total e plena sobre todas as coisas. Porque por enquanto, como eu falei, enquanto o pecado está nesse mundo e as pessoas vivem no pecado, elas ainda dão autoridade a Satanás sobre as suas vidas. Mas mesmo assim, Deus está no controle de todas as coisas.